Olá, uma boa noite para você. Produção industrial registra queda no mês de julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE e apontam um índice abaixo do patamar pré-pandemia. Presidente Bolsonaro sanciona a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas veta trecho que prevê punição para a disseminação de fake news. Veja também como foi o dia na CPI da Covid-19 no Senado e o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. É a partir de agora no Edição Brasil. O presidente Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e cria um capítulo no Código Penal para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e entra em vigor em 90 dias. Bolsonaro vetou o trecho que previa punição para quem praticar a comunicação enganosa em massa, ou seja, a disseminação de fake news. Outro trecho vetado previa o agravamento da pena para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, no caso desses crimes serem cometidos por militares ou funcionários públicos. Também foi barrado o dispositivo que permitia que partidos políticos entrassem com representação contra envolvidos em crimes contra o funcionamento das instituições democráticas nas eleições, caso o Ministério Público não fizesse isso no prazo estabelecido pela lei. Vale lembrar que esse veto ainda pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra o marco temporal, que é o tema de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Movimentos indígenas também são contrários e estão mobilizados. Quem traz os detalhes para a gente, ele que está acompanhando tudo, é o nosso repórter Leonardo Henrique. Boa noite a você, Léo. Nos últimos 2 dias, o STF tem ouvido manifestações contra e a favor do marco temporal. Traz para a gente um resumo de como foi esse dia por lá. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que nos acompanham. O Procurador-Geral da República já deixou claro que é contra o marco temporal. Augusto Aras disse hoje no Supremo Tribunal Federal que o direito às terras aos indígenas é originário e requer que seja analisado caso a caso. Segundo o procurador, muitos indígenas foram expulsos de terras em razão de conflitos e que, nesses casos, não caberia a tese do marco temporal. Segundo essa regra, os índios só podem reivindicar espaços, propriedades e terras que já ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Entre ontem e hoje, foram ouvidas 39 sustentações orais de partes envolvidas no processo e esse julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima quarta-feira com o voto do relator ministro Edson Fachin. O marco temporal possui manifestações contrárias e favoráveis. Os indígenas, que talvez sejam os que mais aguardam uma decisão dos ministros do STF e que também estão acampados há 8 dias em Brasília, no acampamento Luta pela Vida, dizem que com o marco temporal, provavelmente muitas terras hoje já demarcadas serão revogadas. Já proprietários rurais acreditam que com a tese do marco temporal haverá uma maior segurança jurídica. O presidente Jair Bolsonaro é favorável, sim, ao marco temporal e, desde que assumiu a gestão, estacionou todos os processos de demarcações de terras aos indígenas. Rafa. Pois é, Léo, chamar a atenção aí a frase usada pelo Procurador-Geral da República, né? O Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos, quando o procurador, o Augusto Aras, se manifestou contrário ao marco temporal. Muito obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você. O IBGE divulgou nesta quinta-feira a pesquisa industrial mensal. De acordo com os dados divulgados, a produção industrial brasileira registrou uma queda de 1,3% no mês de julho, a segunda baixa seguida no índice.
Com o resultado, a produção fica 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Neste ano, a indústria acumula alta de 11%. No período dos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 7%. De 26 atividades que são observadas, 19 registraram diminuição da produção. Ainda de acordo com a pesquisa, o resultado foi puxado pelo setor de bebidas e alimentos, que teve baixo desempenho. A CPI da Covid-19 no Senado ouviu hoje o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. No depoimento, ele negou relação com a Precisa Medicamentos, empresa que é investigada pela CPI, e afirmou que é inocente. Francisco acabou depondo de última hora porque o depoimento que estava previsto era de Marconi Albernaz, suposto lobista da Precisa, mas ele não compareceu. A comissão chegou a pedir que ele fosse conduzido pela Polícia Legislativa, mas não foi encontrado. A ausência de Marconi e as tentativas dele de fugir da CPI irritaram os senadores, que aprovaram um pedido para que a Polícia Federal retenha o seu passaporte. A comissão também pediu ao Supremo Tribunal Federal a condução coercitiva de Albernaz, mesmo que seja necessário o uso de força policial. O Edição Brasil fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.